Boa noite, o meu nome é Osvaldo e eu sou motorista de ônibus aqui em Teresina, no Piauí. Esse relato aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos uns 20 para 22 anos. Eu não me recordo bem qual a idade certa que eu tinha quando ocorreu o relato, mas foi uma experiência tão assustadora que eu não quero que ninguém passe por essa experiência. Eu era motorista de ônibus rodoviário. Eu era a última linha que passava da noite, das 10 horas até a meia-noite e meia. Era eu, a última e a penúltima linha. Confesso que gostava do trabalho. Não fazia planos de sair desse trabalho, pois era um trabalho que eu sempre me dei bem, eu gostava de fazer, exercia com amor e com carinho, porque assim, as coisas hoje só fluem na sua vida se você a exercer com carinho. Mas o que me aconteceu foi uma experiência tão sobrenatural que eu tive que parar depois desse dia. Não foi mais normal que nem os outros. Vou lhe contar como foi. Os meus dias de trabalho, as minhas noites, aliás, eram normais. Todas as noites normais eu fazia a última linha, parava na rodoviária, os pessoal descia e eu ia embora. Era sempre isso, direto. A rodoviária não era essas rodoviárias que é que nem hoje em dia, rodoviária iluminada, tem lanchonete, essas coisas, não. Não era essas coisas assim. Era tipo meio escura a rodoviária. E confesso que até eu, que era motorista de ônibus, há muitos anos de experiência, tinha medo de parar naquela rodoviária, pois podia ter bandidos e outras coisas, sabe-se lá o que a noite pode guardar para você, né? Mas o interessante é o que aconteceu comigo. Foi tão sobrenatural que não saiu da minha mente. Eu tive que me tratar no médico, pois eu não conseguia tirar a imagem da cabeça. Tudo para mim era questão de tempo. Eu era uma pessoa que realmente não acreditava no sobrenatural e simplesmente ria quando alguém contava que viu alguma coisa estranha, viu um fantasma. Eu dava aquela risada longa e falava: "Cara, você acredita em fantasma? Olha só seu tamanho. Olha só seu tamanho, cara. Você acreditar em fantasma, seu bebezão." Era isso que eu falava com os outros, pois eu mesmo não tinha passado por uma experiência sobrenatural, mas a minha experiência estava chegando e seria tão horrível que eu não me dava nem conta. Tudo começa em uma noite de trabalho, mais uma noite, mais uma viagem que eu fazia. Era da minha cidade, de Teresina ao interior. Era sempre isso. Todos os dias da semana, todos os dias, eu fazia essa mesma viagem e voltava simplesmente 11h30 para meia-noite, pois meia-noite e meia eu teria que estar na rodoviária. Era tipo ônibus rodoviário, mas circular. Vocês sabem, né? Desses que viajam para outra cidade, deixam e voltam para cá. Era esse o meu trabalho, diariamente. Eu já estava acostumado com a rotina, pois no começo foi bem difícil eu acostumar. Mas com o passar dos anos, eu fui me adaptando à rotina e já não sentia mais cansaço, nem dores nas costas, como no começo, e nem fadiga e nem estresse. Eu fui me adaptando, né, com o tempo. Só que aquela noite estava uma lua tão cheia que se eu desligasse o farol do ônibus, com certeza dava para mim ver a estrada perfeitamente sem a iluminação dos faróis. Eu tive que fazer aquela viagem e foi mais ou menos por essa noite mesmo, essa hora que eu cheguei.
meia-noite, de 11h30 para meia-noite. Eu cheguei na rodoviária e eu já percebi logo um clima estranho, como se tivesse alguma pessoa escondida na sombra me olhando. Eu fiquei logo meio assim, pois eu não sou muito de ter medo dessas coisas do sobrenatural, mas é que nem falam, se tratando do sobrenatural, não tem como. E simplesmente as coisas foram acontecendo naquela noite. Eu desci os pessoal, tirei as bagagens e simplesmente tinha uma coisa naquela sombra que se movia de um lado para o outro. Era como fosse um grande cachorro negro. Eu fiquei simplesmente olhando. O que é aquilo? Conforme aquela figura foi se mostrando, ela foi ganhando forma. E foi aí que o medo realmente bateu em mim, pois eu não sabia que aquilo era um lobisomem. Eu iria até encarar, mas quando eu vi aquele cachorrão preto, com os olhos vermelhos que nem brasa, vindo para cima de mim, a minha única reação foi entrar no ônibus, travar as portas e simplesmente ver o que acontecia. E aquele cachorrão veio andando bem devagarzinho e dando um rosnado que gelava minha espinha. Era um rosnado tão sinistro quanto a própria morte. Eu vou até certificar para vocês o que era que eu vi naquela noite, mas aquilo era um lobisomem. Não tinha como fugir da realidade. Eu estava vendo um lobisomem na minha frente. Bom, e realmente, aquela criatura tentou forçar para entrar no ônibus, mas não conseguia, pois as portas estavam travadas. O medo foi tão grande que eu nem fiquei no banco da frente do motorista. Eu pulei para o banco de trás e fiquei escondido, agachado, só para me ver o que realmente acontecia. E aquela criatura tentando entrar, e parece que quanto mais ela tentava entrar e não conseguia, mais raiva ela tinha. Passou as garras no ônibus que eu até tampei os meus ouvidos, pois realmente era um barulho muito alto e com certeza uma pessoa normal não iria aguentar aquele barulho. O estranho é a maneira que aquela criatura andava. Era como se fosse um animal quadrúpede de 4 patas, mas ao mesmo instante era semelhante a uma pessoa, a um homem, pois ele forçava a porta. Seja lá o que fosse aquela criatura, que a essas horas eu nem imaginava que aquilo era um lobisomem, só depois que a ficha veio realmente cair. Aquela criatura era inteligente, pois ela realmente sentia que tinha alguém dentro do ônibus. Era por isso que tentava entrar de qualquer maneira, tentava arrombar a porta, tentava entrar. Então aquela criatura forçou a porta e não conseguiu, e simplesmente foi embora. E eu fiquei ali, escondido até o dia amanhecer. Não fui trabalhar naquela noite. Pedi dispensa da empresa, pois não queria mais trabalhar de ônibus. E tive que ir no médico me tratar, pois todas as vezes que eu fechava meus olhos, eu via aquela criatura demoníaca. E hoje eu tive um grande livramento, pois se aquela criatura entrasse naquele ônibus, simplesmente de mim não sobraria nada. Boa noite. E não se esqueça de se inscrever no canal, viu? Ativar o sininho para você receber todas as notificações dos meus vídeos e compartilha, comenta, pois me ajuda bastante. Deixa o like, que é o mais importante para o meu canal crescer, viu? Se você gostou desse relato, viu? Comenta lá, viu? E não se esqueça de deixar o like e compartilhar para que mais pessoas possam se inscrever e para que eu possa crescer novamente, viu? Fiquem com Deus, uma boa noite e
Tchau, tchau. Fui.